O que você está prestes a ler não consta nos livros didáticos que seus filhos carregam na mochila. O Arquivo Nacional guarda gavetas que o Império do Brasil tentou soldar com o fogo e o mais absoluto esquecimento. Esta é a reconstrução de um escândalo militar silenciado, um registro rasurado que começou em 1866, nas terras de uma fazenda no interior de Minas Gerais. Uma história que terminou com um rastro de sangue e documentos queimados na fronteira com o Paraguai, onde a honra de uma nação foi trocada por uma mentira conveniente. Antes de continuarmos, peço que você assista a este relato até o último segundo, pois o que revelaremos aqui desafia a versão oficial da nossa história. Se você busca a verdade por trás das sombras, inscreva-se no canal e deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários ao final. Sua presença aqui é o que mantém viva a memória dos esquecidos. O nome original foi apagado, mas nos relatórios de baixa ele aparece apenas como o substituto. Bento era um homem de silêncios longos, daqueles que parecem carregar o peso de um segredo que a língua não ousa pronunciar. Ele possuía mãos que conheciam, com uma intimidade assustadora, a anatomia exata do abate. Escravizado na lida do gado, Bento não apenas cortava a carne para o consumo da casa grande. Ele entendia a mecânica precisa dos tendões, a resistência das fibras e a fragilidade oculta de cada junta. Enquanto os outros desviavam o olhar do sangue, Bento observava como a vida deixava o corpo através de pontos específicos, mas essa habilidade técnica não passou despercebida pelos olhos gélidos do coronel Custódio. Custódio era um latifundiário com conexões que chegavam aos salões acarpetados da corte, no Rio de Janeiro. O coronel tinha um problema de linhagem. Seu filho, o herdeiro legítimo das terras e do sobrenome, possuía uma covardia genética incurável. O rapaz havia sido convocado para a Guerra do Paraguai, o conflito que estava devorando a juventude do Império na Lama do Sul. A ordem era clara e não admitia contestações. O herdeiro não poderia, sob hipótese alguma, morrer naquelas trincheiras distantes. Foi então que o coronel decidiu converter a habilidade de Bento em uma moeda de troca macabra. O registro militar foi falsificado em uma sala escura, sob a luz de velas que pareciam tremer diante do crime que testemunhavam. Bento foi arrancado da senzala e enviado para o fronte sob o nome do patrão, vestindo uma farda azul que lhe sobrava nos ombros. Aquela vestimenta era, ao mesmo tempo, sua promessa de liberdade e sua sentença de morte antecipada. O acordo era um sussurro no escuro. Sobreviva à guerra em nome do meu filho e você terá sua alforria assinada. Mas Bento sabia que, naquela fazenda, as promessas tinham o mesmo peso das cinzas que o vento carrega. A viagem para o Paraguai foi um mergulho em um mundo de caos que Bento nunca imaginou existir fora dos matadouros. Ele estava cercado por homens que não o conheciam, protegidos por uma identidade que não lhe pertencia. Cada vez que um oficial gritava o nome do filho do coronel, Bento precisava responder, engolindo a própria existência. Nas trincheiras de Curupaiti, o cenário era de um horror que os jornais da época tentavam suavizar com palavras heróicas. Enquanto o exército brasileiro se perdia em táticas obsoletas e comandos desastrosos, Bento observava. Ele aplicava a lógica fria do abatedouro no campo de batalha, onde a vida humana valia menos que um pedaço de pão bolorento. Ele não gastava munição de forma imprudente, como os jovens recrutas que tremiam de pavor. Bento observava o fluxo de suprimentos, o movimento exato das patrulhas inimigas e, principalmente, a exaustão dos homens. Em pouco tempo, o substituto tornou-se o líder informal de uma unidade de voluntários da pátria. Eram homens que o Estado preferia ver mortos, bucha de canhão usada para poupar as tropas de elite e os filhos da nobreza. Bento ensinou a eles como se mover sem fazer barulho, como identificar o ponto fraco de uma defesa e como sobreviver quando a pólvora acabava. A farsa do coronel Custódio estava funcionando melhor do que ele próprio poderia ter planejado. Relatórios começaram a chegar à capital, elogiando a bravura extraordinária do filho do coronel. O herdeiro covarde, que estava escondido em bordéis e salões de festas em Minas Gerais, estava se tornando um herói nacional por procuração.
Mas a fama é uma faca de dois gumes, e o nome do impostor começou a circular em bocas perigosas. O comando brasileiro estava paralisado diante de uma fortaleza paraguaia que parecia inexpugnável. Ali, um oficial inimigo de estatura hercúlea, apelidado de O Gigante de Humaitá, humilhava as linhas brasileiras diariamente. O gigante desafiava os soldados para duelos singulares, transformando o campo de batalha em um circo de horrores e desmoralização. A presença daquele homem estava destruindo o que restava do moral das tropas imperiais. Oficiais de alta patente, sentados em suas tendas luxuosas e bebendo vinho importado, decidiram que era hora de um sacrifício. Em um ato que misturava desespero tático e um sadismo puramente racial, eles escolheram o herói do momento para resolver o problema. Eles empurraram Bento para um duelo que, na visão de todos, deveria ser sua execução pública e humilhante. Se ele morresse, o herói teria uma morte gloriosa para os registros e o segredo da substituição seria enterrado com ele. O exército inteiro parou para assistir ao que parecia ser o massacre de um homem comum por um colosso de metal e músculos. O silêncio que caiu sobre o vale era tão denso que se podia ouvir a respiração ofegante dos milhares de soldados que observavam. Bento não levava escudo, não levava armadura, carregava apenas a faca que trouxera da fazenda e a frieza de quem já havia enfrentado feras maiores. O gigante de Humaitá avançou com um rugido que fez a terra tremer, erguendo sua massa para esmagar o intruso. O confronto que todos esperavam que durasse horas, ou que fosse um massacre lento, durou menos de 10 segundos. Bento não recuou um único centímetro diante da carga brutal do gigante paraguaio. Enquanto o colosso erguia a arma pesada para o golpe final, Bento moveu-se com a precisão cirúrgica de quem separa o couro da carne. Um único golpe curto, seco e silencioso atingiu o ponto exato onde a carótida encontra a base do crânio. O gigante desmoronou antes mesmo de Bento ter tempo de embainhar a lâmina manchada de sangue inimigo. O estrondo do corpo caindo no chão foi o único som que ecoou naquele campo de batalha transformado em cemitério. O silêncio que se seguiu não era de respeito, mas de um pavor profundo que emanava das próprias linhas brasileiras. Bento acabara de contrair uma dívida de sangue com o Império, uma dívida que o governo não tinha a menor intenção de pagar. A partir daquele exato momento, o substituto deixou de ser um soldado útil para se tornar o maior problema político da coroa. Ele havia conquistado condecorações e uma fama que pertenciam, por lei, ao filho do coronel Custódio. Se Bento voltasse vivo para o Brasil, a farsa da bravura do herdeiro destruiria o clã dos Custódio e envergonharia o comando militar. Uma ordem secreta, escrita com a tinta da traição, foi enviada do Rio de Janeiro diretamente para o fronte. A instrução era simples, direta e letal. O herói de Humaitá não poderia, sob nenhuma circunstância, retornar ao solo brasileiro. Bento ainda não sabia, mas enquanto limpava o sangue da sua faca, seus próprios aliados já preparavam a sua cova. E a primeira tentativa de assassinato viria de onde ele menos esperava, de dentro do seu próprio batalhão. O gatilho foi puxado, mas o destino tinha outros planos para o homem que o Império tentava apagar. Bento percebeu que na guerra a traição tem o selo oficial do Estado e o rosto de quem divide o rancho com você. A caçada ao substituto havia começado e ele estava prestes a descobrir que sobreviver à guerra seria a parte mais fácil do seu calvário. A primeira bala não veio do inimigo paraguaio, mas de um cano brasileiro, disparada por alguém que compartilhava o mesmo rancho que Bento. O projétil rasgou o ar da noite pesada e úmida do Chaco, zumbindo como um inseto metálico antes de se cravar no poste de madeira, a centímetros da cabeça de Bento. Ele não gritou, não se desesperou. Apenas rolou para a escuridão da trincheira, fundindo-se à lama como se fizesse parte daquela terra maldita. Bento sabia que o silêncio era seu único aliado, agora que o exército que ele defendia havia se tornado seu carrasco. O coronel Custódio, a milhares de quilômetros de distância, movia suas peças no tabuleiro da guerra com a frieza de quem ordena um inventário de gado. Para a elite do Rio de Janeiro, Bento era uma evidência viva de um crime que poderia derrubar ministros,
a venda ilegal de substitutos para o fronte. Naquela noite, Bento compreendeu que estava lutando duas guerras simultâneas, e a mais perigosa delas não usava o uniforme do exército de Solano Lopes. Ele começou a dormir com uma percepção aguçada, captando o ranger das botas no cascalho e o som metálico de baionetas sendo caladas fora de hora. Cada passo que ouvia perto de sua barraca não era um companheiro de armas, mas um potencial assassino em busca de uma recompensa prometida em ouro. Enquanto o cólera e a fome dizimavam os batalhões, Bento parecia imune à decadência física que derrubava homens mais jovens e robustos. Sua mente trabalhava com a precisão do abatedouro. Ele sabia exatamente quanta energia poupar e como identificar a traição no olhar de um oficial. Mas a pressão psicológica era um veneno lento que começava a turvar seus pensamentos, fazendo-o questionar se algum dia voltaria a ouvir o som do vento nas Minas Gerais. A segunda tentativa de assassinato foi mais sofisticada, camuflada sob a forma de uma missão suicida de reconhecimento em território inimigo. Bento foi enviado sozinho para mapear uma bateria de canhões paraguaios que todos sabiam estava protegida por uma guarda de elite. O comando esperava que o substituto fosse despedaçado pelo fogo inimigo, poupando os brasileiros do trabalho sujo de executar um herói. Ele se moveu como uma sombra entre as árvores, usando as técnicas de caça que aprendera na infância para contornar as patrulhas. Em vez de morrer, Bento retornou 3 dias depois, com informações tão vitais que o comando não teve outra escolha senão condecorá-lo novamente. A medalha que prenderam em seu peito era de bronze, mas para Bento ela pesava como se fosse feita de chumbo derretido, marcando-o como um alvo ainda maior. Enquanto Bento sangrava na fronteira, o verdadeiro dono daquela farda vivia uma vida de luxo e mentiras na segurança da província. O filho do coronel contava histórias de bravura que nunca viveu, colhendo os louros de vitórias conquistadas pelo suor e pelo sangue de um homem escravizado. A injustiça daquela situação era um grito silencioso que ecoava na alma de Bento a cada nova batalha vencida. Em 1869, com a queda iminente de Assunção, o desespero do coronel Custódio atingiu o ápice da crueldade. Ele enviou uma carta cifrada a um oficial de sua confiança no fronte, ordenando que Bento fosse eliminado durante a confusão do saque final. O plano era simples. Na balbúrdia da invasão à capital paraguaia, uma bala perdida não levantaria suspeitas e encerraria o assunto para sempre. Bento entrou em Assunção não em busca de ouro ou joias, mas de algo muito mais valioso para sua sobrevivência. Enquanto outros soldados saqueavam pratarias, ele se infiltrou nos arquivos da administração militar paraguaia que haviam sido abandonados na pressa da fuga. Foi ali, entre pastas de couro mofadas e registros diplomáticos, que ele encontrou o documento que mudaria o rumo de sua vida. Era uma correspondência pessoal de um oficial de ligação brasileiro, detalhando o esquema de substituição de soldados e a lista de pagamentos feitos por Custódio. O documento não era apenas uma prova de sua identidade, era o seguro de vida que Bento precisava contra o sistema que o traíra. Ele dobrou o papel com cuidado e o escondeu sob a pele de um ferimento falso em sua perna, protegendo a verdade com sua própria carne. Quando as armas finalmente se calaram em 1870, a promessa de alforria de Bento deveria ter sido cumprida imediatamente. No entanto, o Estado brasileiro tinha outros planos para aqueles que sabiam demais sobre os bastidores sujos do conflito. Em vez de um documento de liberdade, Bento recebeu voz de prisão logo após o desembarque em solo brasileiro, sob uma acusação forjada. Ele foi acusado de deserção forjada e insubordinação, crimes que, em tempos de guerra, levavam direto ao paredão de fuzilamento. Seus registros militares foram sistematicamente rasurados em Brasília e no Rio de Janeiro, apagando qualquer vestígio de suas ações heróicas. Para o exército, o homem que derrotou o gigante de Humaitá nunca existiu, sendo substituído por um nome riscado em uma lista de baixas. O plano era mantê-lo apodrecendo em uma prisão militar, até que o silêncio fizesse o seu trabalho ou uma doença conveniente o levasse. O coronel Custódio acreditava que, trancado e isolado, Bento perderia a vontade de lutar
e o documento escondido seria perdido. Mas ele subestimou a resistência de um homem que havia passado anos entendendo a mecânica da sobrevivência nos campos de morte. Na prisão, Bento começou a notar que nem todos os soldados concordavam com o tratamento que ele estava recebendo. Havia veteranos que se lembravam de sua bravura e que começavam a questionar por que o herói de farda azul estava em ferros. O sussurro da injustiça começou a correr pelos corredores do quartel, criando uma rachadura na muralha de silêncio do Império. Bento percebeu que precisava agir antes que fosse transferido para uma prisão ainda mais remota, onde ninguém poderia ajudá-lo. Ele usou sua compreensão da anatomia humana para simular uma doença contagiosa, forçando os guardas a manterem distância. Enquanto fingia estar às portas da morte, ele preparava cada detalhe de sua fuga, usando ferramentas improvisadas a partir de restos de comida. A fuga foi um golpe de mestre em furtividade, deixando para trás uma cela vazia e guardas perplexos que não encontraram rastro de sua saída. Bento não fugiu para o quilombo nem para as matas. Ele seguiu o caminho de volta para o coração do perigo, a fazenda do coronel Custódio. Ele não estava mais fugindo, ele estava caçando, e desta vez ele possuía a arma que o coronel mais temia. A caminhada de volta a Minas Gerais foi uma jornada de sombras, onde ele evitava as estradas principais e vivia do que a terra oferecia. Cada quilômetro percorrido era alimentado por uma indignação que fervia em seu peito, transformando o escravo em um vingador. Ele sabia que o coronel já deveria ter sido informado de sua fuga e que capitães do mato estariam vasculhando cada palmo de terra. A caçada humana que se seguiu foi uma das mais intensas da história da província, com recompensas astronômicas oferecidas pela cabeça de Bento. Mas como capturar um homem que aprendeu a se esconder de exércitos inteiros e que conhecia o terreno melhor que seus perseguidores? Bento estava sempre um passo à frente, deixando pistas falsas que levavam os perseguidores para armadilhas naturais e pântanos sem saída. O medo começou a se instalar na Casa Grande, um tipo de terror que o dinheiro e o poder do coronel não podiam afastar. Ele sentia que Bento estava por perto, observando cada movimento da fazenda através das janelas, esperando o momento exato para o abate final. As luzes da mansão ficavam acesas durante toda a noite, mas a escuridão parecia cada vez mais próxima e opressora. Bento finalmente alcançou os limites da propriedade, mas ele não foi para a senzala procurar seus antigos companheiros. Ele se dirigiu diretamente ao escritório do coronel, o lugar onde seu destino fora selado com uma assinatura mentirosa anos atrás. O confronto final estava prestes a começar, mas Bento não trazia uma arma de fogo. Ele trazia algo muito mais letal para um homem de honra falsa. Ao entrar no escritório, ele encontrou o coronel Custódio sozinho, com uma pistola carregada sobre a mesa e os olhos injetados de insônia. O silêncio que se estabeleceu entre os dois homens era o mesmo silêncio que precedeu o golpe no gigante de Humaitá. Bento colocou o documento de assunção sobre a mesa e esperou que o coronel percebesse que sua ruína estava escrita em cada linha. "Eu não vim buscar sua vida, coronel", disse Bento com uma voz que parecia vir do fundo de uma sepultura. "Eu vim buscar o que é meu por direito, e se eu cair, este papel chegará às mãos de quem o senhor mais teme." O coronel sabia que estava encurralado, mas ele ainda guardava um último segredo que poderia mudar tudo o que Bento acreditava. Bento sentiu o movimento tarde demais, o instinto de guerra falhando por um milésimo de segundo diante da tensão do momento. A porta se abriu com violência e uma figura que Bento não esperava ver ali avançou com um ódio cego nos olhos. Era o início de um desfecho que ninguém nos arquivos militares ousou documentar e que deixaria uma marca eterna na terra de Minas Gerais. A porta do escritório não apenas se abriu, ela foi arrombada pelo peso do ódio e da covardia acumulados por anos. Quem empunhava o machado era o filho do coronel Custódio, o herdeiro que deveria estar nos campos de batalha, mas que preferiu se esconder sob as saias do privilégio. Ele avançou com um grito gutural, tentando apagar com força bruta a imagem viva de sua própria vergonha que agora estava diante de seu pai. Mas Bento não era mais o homem que aceitava o abate.
Ele era o homem que o executava com perfeição técnica. Com um movimento seco, aprendido nas trincheiras onde a hesitação significava a morte, Bento aparou o golpe e desarmou o rapaz em um piscar de olhos. O machado cravou-se no assoalho de carvalho, vibrando como o coração acelerado do herdeiro, que agora jazia no chão, trêmulo e desamparado. O senhor lhe deu um nome de herói, coronel, mas esqueceu de dar a ele a coragem que vem com o sangue, disse Bento, sem alterar o tom de voz. Bento não olhava para o rapaz caído. Seus olhos estavam fixos no coronel, que agora percebia que sua arma de fogo era inútil contra quem já havia morrido 1000 vezes. O silêncio na sala era tão pesado que o ranger das vigas da casa parecia um julgamento sendo pronunciado pelas paredes da casa grande. O documento que Bento recuperara em Assunção não era apenas um papel, era o testamento da ruína da família Custódio. Nele, o oficial brasileiro detalhava não apenas a troca dos homens, mas os valores em ouro pagos para subornar o comando militar e falsificar os relatórios de guerra. Se aquele papel chegasse às mãos de um juiz de paz íntegro ou de um jornal de oposição no Rio de Janeiro, o coronel seria despojado de suas terras e de seu título. "O que você quer, Bento?" perguntou o coronel com uma voz que mal passava de um sussurro quebrado pela derrota. Ele esperava um pedido de vingança, um golpe de faca no pescoço ou o incêndio daquela mansão que simbolizava séculos de opressão. Mas Bento buscava algo que o ouro do coronel não podia comprar, mas que sua assinatura podia finalmente validar sob o peso do medo. Bento exigiu a execução imediata de um contrato de liberdade que já deveria ter sido cumprido há anos, mas com termos que o coronel não esperava. Ele exigiu sua carta de alforria plena, o reconhecimento de sua patente militar e uma compensação em terras distantes daquela província maldita. E mais importante, ele revelou que o documento original já estava em cópias seguras com um padre e um advogado que conhecera em sua fuga. Se Bento sofresse qualquer acidente, se desaparecesse ou se fosse preso novamente, a verdade sobre o substituto seria enviada diretamente ao imperador. O coronel Custódio, o homem que mandava e desmandava em vidas e mortes, viu-se transformado em um refém de seu próprio segredo. Ele assinou o papel, selando-o com o sinete de família, enquanto o filho, ainda no chão, assistia à destruição do legado que nunca mereceu. Bento não saiu pelos fundos, como era o costume imposto pela senzala. Ele atravessou a porta principal da Casa Grande sob a luz do luar. Ele caminhou pela estrada de terra, sentindo pela primeira vez que o solo sob seus pés não era uma prisão, mas um caminho para o horizonte. A justiça não veio pela benevolência da lei, mas pelo terror que a verdade instilou nos corações daqueles que lucravam com a mentira. Mas o Império do Brasil não perdoa quem expõe suas cicatrizes, e o preço da liberdade de Bento foi o seu mais absoluto apagamento histórico. Seu nome nunca figurou nos monumentos de bronze que celebram os heróis de Curupaiti ou Humaitá, e sua história foi arrancada dos relatórios oficiais. O Estado preferiu inventar um herói de papel a admitir que seu maior guerreiro fora um homem que eles tentaram desesperadamente desumanizar. Bento viveu o resto de seus dias em uma pequena propriedade no interior, sob um nome que ninguém reconhecia, mas que ele chamava de seu. Ele se tornou uma sombra nos arquivos, uma confissão perigosa, feita em voz baixa por aqueles que sobreviveram para contar a verdade. O herói que o Brasil tentou apagar permaneceu vivo na memória oral, como um aviso de que o silêncio do Estado tem um limite. Hoje, quando olhamos para os registros da Guerra do Paraguai, vemos nomes riscados, páginas arrancadas e histórias que não fazem sentido. Muitas vezes, a verdade está escondida justamente no que foi omitido, naquelas entrelinhas que o fogo não conseguiu consumir totalmente. A história de Bento é a prova de que, mesmo quando o sistema tenta soldar as gavetas da memória, a verdade encontra uma fresta para respirar. Ele morreu como um homem livre, carregando consigo a cicatriz no pescoço e a satisfação de ter vencido a guerra mais difícil de todas, a guerra pela própria existência. O coronel Custódio e seu filho foram esquecidos, seus nomes perdidos na poeira de uma aristocracia que ruiu com o tempo e com a própria podridão.
Mas Bento permanece, ainda que sem estátua, como a voz que sussurra nos arquivos nacionais que a honra não se compra com o sangue alheio. Esta história termina aqui, mas o legado de homens como Bento continua a assombrar aqueles que tentam escrever a história com a tinta da opressão. Se este relato tocou você ou trouxe uma nova luz sobre o passado do nosso país, deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários agora mesmo. Sua inscrição e sua opinião são fundamentais para que possamos continuar desenterrando as verdades que o tempo e o poder tentaram esconder de todos nós. Inscreva-se para não perder o próximo mistério que o Brasil ainda tenta manter em segredo.